Vamos começar aqui então como a gente faz para escrever textos, né? Palavras, caracteres, do tipo de texto. Antes de mais nada, a gente vai entrar dentro da nossa pasta e vai criar uma nova pasta. Nova pasta. Essa daqui é a aula 2 textos. Ok? Muito bem, criamos a pastinha aí dentro. Vamos fechar. Vamos lá no nosso idle, dá 2 cliques nele para ele abrir. Vamos abrir um file, new file, novo arquivo, e já vamos salvar esse arquivo no lugar que ele tem que ficar. Então, file novamente, salvar como ambiente de trabalho, Python, né, a nossa pasta, aula 2 texto, dou 2 cliques nela, e aqui a gente vai colocar aqui, ó, textos, tirar o caps lock, textos, strings, tá? Coloca aí, ó, textos strings, ok? Hoje a gente vai mexer com textos e eu já vou explicar para vocês o que é essas strings aqui. Guardar. Muito bem, já criou lá o arquivo lá dentro da pastinha, ó, se a gente for lá dentro, já tem aqui o arquivo criado .py, ok? Vou colocar um tamanho maior aqui. Textos strings.py, muito bem. Deixa eu fechar esse terminal aqui de trás. Colocar logo um comentário e eu vou colocar aqui, ó, strings. Dá um espacinho aqui para ficar bonitinho. Muito bem. Como é que a gente trabalha com strings? Veja bem, vou mandar mostrar na tela, print. E as strings a gente vai trabalhar com essas aspas aqui, ó. Tudo que tiver dentro de aspas simples, ou a gente pode colocar, apertar o Shift e colocar aspas duplas, o Python vai entender que isso aqui é um texto, ok? Ele vai entender que isso aqui é um texto, tudo que tiver aqui dentro. Então, tudo que você escrever aqui dentro, ele entende como um texto. Então, eu vou mandar mostrar isso aqui pra gente, ó. Toda essa baboseira que eu escrevi aqui. Vou rodar, rodar, ok. Então, eu mandei mostrar na tela aquilo lá que a gente digitou de qualquer maneira, tá? Então, vou pegar aqui, ó, aspas simples. Também vou escrever qualquer coisa aqui. Perceba que ele também executa o mesmo comando de textos. Agora a gente vai entender o que é string. String significa laçar, ok? Laçar. Tipo laçar um cavalo mesmo. Por que laçar? Tudo que está dentro destas aspas aqui, como a gente tem várias letrinhas aqui dentro, ele está laçando tudo isso. O que acontece? Nas linguagens antigas, um caractere era apenas uma letra só. Então, eu tinha que colocar um A, ou um T, ou um B, tá? Nas linguagens mais antigas. Isso ainda é usado, tá? Por exemplo, na linguagem C, a gente usa do tipo de caractere, tá? Isso aqui, nas linguagens, nas outras linguagens, eles chamam de char, caractere, tá? Eu vou colocar só caractere. Então, nessas linguagens mais antigas, né, eles usavam ainda esse sistema de caractere, que é apenas um caractere só. Então, se eu tivesse que escrever uma palavra, eu teria que falar que esse caractere aqui, por exemplo, eu vou escrever o meu nome, Adriano. Então, eu colocaria aqui, ó, eu falava, ó, vai ser caracteres, mas eu vou colocar 8 caracteres. Então, agora sim eu poderia escrever aqui, ó. Não sei nem se tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu estou usando 7 caracteres. Por quê? O que acontecia? Então ele vai lá dentro do espaço da memória e aloca 7 espaços para a gente. Tá? Para cada espaço desse daqui, ele guarda um caractere desse daqui. Ok? E aí, isso daqui vem a palavra string, que significa laçar. Então, ao invés de eu pegar apenas um caractere, eu laço todos eles de uma vez só. Tá? Então, eu pego todos eles e amarro, como se fosse um cavalo mesmo. Tá? Daí vem a palavra string.
Então, string nada mais é para a gente um texto, uma palavra, uma frase. Então, eu poderia colocar aqui, ó, bom dia, tá? Bom dia. Isso aqui é o que? Uma string, é um texto. A gente vai tratar strings literalmente como um texto, tá? Esquece a alocação de memória lá, porque o Python já faz isso dinamicamente, ele faz isso automático. A gente não precisa ficar se preocupando com quanto espaço de memória ele vai usar. Ele já vem e conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então ele já vai contar e já vai alocar 7 espaços na memória para gravar isso daqui. Ah, mas isso aqui é um espaço vazio. Não interessa. Espaço vazio, dentro de aspas, conta como um espaço em branco, mas ele também aloca espaço em branco, tá? Então, se eu colocar um espaço aqui também no final, ele também vai alocar esse espaço, mesmo estando vazio, ok? Então, strings nada mais são do que textos pra gente, tá? Esquece o negócio de caractere, porque no Python não usa caractere. Se eu quiser usar um caractere, então eu só venho aqui e coloco um caractere. Não preciso ficar definindo isso aí para ele, ok? Venho aqui e escrevo um caractere. Se eu quiser escrever mais, eu escrevo o tanto que eu quiser, ok? Bom dia. Então vou rodar aqui. Eu mandei mostrar essa string, esse texto, e ele mostrou para a gente aqui esse texto. Os textos, eles também podem fazer a operação de soma. Eu também consigo somar um texto com outro, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, escrever bom, que é um texto. Não pode esquecer que texto tem que ficar dentro de aspas simples ou aspas duplas, tá? Bom, eu vou escrever bom e vou somar com outro texto. Pode ser aspas duplas ou aspas simples, tanto faz. Vou somar com aspas duplas. Aqui, ó. Bom dia. Então eu estou somando esse texto com esse outro texto aqui. Perceba que é uma operação de soma. Um texto com outro texto. Vamos rodar. Olha lá, então ele somou bom dia, só que não tem um espaço, né? Porque ele somou as duas palavras. Se eu quiser somar um espaço, então ou eu coloco um espaço aqui, vou rodar. Então perceba que o espaço ele também conta no espaço da memória, ó. Ele também aloca na memória espaços. Então eu posso colocar aqui o espaço, mas eu também posso colocar aqui se eu quiser. Então tanto faz aí. Olha lá, ó. Então esse espaço aqui pertence à palavra dia, né? A gente viu aqui. Existe uma outra maneira da gente printar na tela dois textos sem precisar somar. Então eu só preciso vir aqui e colocar uma vírgula. Ele vai printar bom, vírgula, dia. Então vamos rodar esse código para ver o que vai acontecer com essa vírgula aqui. A vírgula não é printada. Então a vírgula dentro da programação Python serve para separar valores, tá? Serve para separar valores. Não pode esquecer isso daí. Se eu pegar e mandar printar 10,5, esse número aqui não é 10,5. Ele vai printar o 10 e também vai printar outro número que é 5, tá? Isso aqui é diferente de eu colocar 10.5. Aqui é um número só. Isso aqui é um número só, 10.5. É um número float. Ponto serve para números floats. Vírgula para separar valores. Então aqui é o número 10 e aqui é outro número. Vamos ver o que acontece. Então ele printou o 10 e printou depois um outro número. Como é um outro número, aí sim ele já dá um espaço automático, igual nos textos. Ok? Então, se eu somei aqui o bom, vírgula, outra palavra, dia, ele vai printar uma, vai dar um espaço e vai printar outra, porque é outra palavra. Não estou pedindo para somar os dois juntos, eu estou mandando printar um e depois printa outro. Então ele já aloca um espaço aqui automaticamente, porque é outra coisa que ele está fazendo. Então essas duas maneiras da gente printar, ok? Muito bem. Texto, praticamente é só isso. O que vocês têm que lembrar? String é laçar, textos em Python são
um conjunto de caracteres, tá? Um conjunto de letras. Vou colocar letras, conjunto de letras ou números. Por que números? Então vamos fazer o seguinte, lembra que eu falei, faça testes? Eu vou mandar printar o número 10 dentro dessas aspas aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Aconteceu isso aqui. Ele printou 10. Mas esse 10, ele é um texto. É como se eu tivesse escrito dessa maneira aqui, ó. 10. Tá? Esse 10 dentro de aspas, ele é um texto. Tanto que se eu chegar aqui e falar 10 mais 10, não teria que dar 20, 10 mais 10? Só que como isso é um texto e esse daqui também é um texto, olha o que vai acontecer. Então ele pegou o primeiro texto, igual bom dia, e somou com o segundo texto. Ok? Então perceba que números, dentro de aspas, eles são tratados como letra, como número, como texto. Tá? Não dá para fazer operações matemáticas com isso. Isso aqui serve para a gente, de repente, mostrar um resultado para alguém. Ah, eu queria somar 10 mais 10, mas eu posso apresentar em formato de texto. Tá? Não preciso... São aqui, ó. Não preciso mostrar em resultado real do tipo de número. Tá? Só tem que lembrar que, dentro de aspas, isso é um texto. Textos em Python são um conjunto de letras e números. Não pode esquecer que cada caractere desse daqui, ele está laçado por uma string, tá? Ele está laçado aqui, ó. Depois a gente vai ver como é que a gente pega um de cada vez aqui individualmente, mais para frente, ok? Mas por enquanto eles estão todos laçados aqui num conjunto, todos laçados aí dentro, ok? Muito bem. Eu vou mostrar uma nova função já, que é uma função chamada type. Função type. Essa função type, ela mostra o tipo de determinado objeto. Dentro do Python, tudo é um objeto. Então, as strings são objetos, os números são objetos. Mais para frente a gente vai entender por que é um objeto. Por enquanto, só engula isso. Eu posso aqui dentro, então, usar a função type. A função type, ela mostra o tipo do objeto. Então, eu quero que ela fale qual que é o tipo do texto bom dia, dentro de aspas. Qual que é o tipo? Qual que é o tipo disso aqui? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai verificar qual é o tipo de bom dia e depois ele sai e vem para o print. Então, ele sempre começa tentando fazer as operações internas para depois fazer as externas, tá? Então, primeiro ele vai verificar qual é o tipo de bom dia e depois ele vai mandar mostrar na tela o que a função type está retornando como tipo. Vamos ver o que acontece. Olá, então ele falou que aquela palavra bom dia, ela é do tipo str, que é string, tá? É a abreviação para string. Então ela só usou o str aqui, ó, tá? Se eu pegar, então, e mostrar um número aqui, ó, o número 10. Lembra o número 10? Ele é do tipo inteiro. Vamos ver o que ele mostra, qual é o tipo do número 10. Então ele falou assim, olha, o 10 é do tipo int, da classe int. Lembra que eu falei que ele trata como int na videoaula passada? E se eu colocar 10.8, 10.8, ele é do tipo o quê? Lembra que era o 10.8? Eles são ponto flutuante. Então ele vai mostrar como float. São números do tipo float, ok? Então essa função também é muito bacana para a gente poder usar. A gente vai usar mais para frente para ver qual que é o tipo de determinado número, ok? Então através disso daqui, a gente pode verificar se a gente está somando números do tipo float, por exemplo, 10 mais 5, 10.8 mais 5. Eu posso fazer essa operação do tipo float com números inteiros, eu posso fazer essa operação. Ele é da classe float.
Então permanece aqui o número float, tá? Porque 10.5, 10.8 mais 5 vai dar 15.8. Então continua um número do tipo float, ok? Era isso que eu queria passar para vocês. Só vamos então verificar nos slides aqui o que acontece dentro da string. Eu queria só passar uns slidezinhos para vocês entenderem melhor essa parte de string.